Ouça agora uma palavra de esperança ao seu coração. Muito bem, nós estamos aqui agora preparados para levar até você a palavra do Senhor. Antes, mandar um abraço especial para o pastor Fagner e a sua família ali, juntamente com o pastor Jonas. Estão ali no sítio acompanhando o nosso programa. Pastor Fagner, que Deus abençoe o senhor, seu ministério, a sua família. Obrigado aí pela participação de vocês, pela companhia de vocês e de todos os ouvintes. Agora sim, a palavra de Deus. Eu inicio essa palavra hoje perguntando o seguinte: se alguém perguntasse para você, felicidade ou sofrimento, qual a sua escolha? Essa pergunta parece uma pergunta boba, porque é claro que a maioria das pessoas diriam: é claro que eu escolho felicidade. Mas, ao mesmo tempo que a maioria das pessoas, elas diriam: eu escolho felicidade, sofrimento não. A gente vê que essas mesmas pessoas que dizem felicidade, sofrimento não, as suas atitudes e as suas escolhas demonstram que elas estão, na verdade, trilhando para um caminho de sofrimento. Falando dessa questão de felicidade, existe algo que é primordial e está relacionado diretamente com uma escolha muito importante que todo ser humano tem que fazer. Essa escolha é a seguinte: confiar a direção da sua vida ao Senhor Jesus. Isso é primordial. Se você, ao responder aquela pergunta, felicidade ou sofrimento, qual a sua escolha? Se você diz felicidade, então você precisa tomar essa decisão primordial, que é confiar a direção da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Só Deus pode perdoar o homem, mudar seu caráter, livrá-lo da morte e do inferno e conceder-lhe vida eterna. Só Deus pode fazer isso. Ou seja, só Deus pode nos dar a verdadeira felicidade. Eu vou repetir, amado ouvinte. Só Deus pode nos dar verdadeira felicidade. Dinheiro não traz a felicidade que preenche o vazio do nosso coração. Diversão, entretenimento, prazeres não traz a felicidade verdadeira que preenche o vazio do nosso coração. Só Deus pode fazer isso. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, diz que Jesus é o único caminho para a felicidade. É claro que o versículo não está dessa forma. O versículo está: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas, traduzindo isso, eu diria: Jesus é o único caminho para a felicidade, que é Deus. A nossa felicidade é Deus. Quando alguém se rende a Cristo, acontece 3 coisas magníficas na vida dessa pessoa. Quando alguém se rende a Cristo, acontece 3 coisas magníficas na vida dessa pessoa. A primeira é transformação. Paulo afirmou o seguinte, certa vez ele disse: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram
e eis que tudo se fez novo. Esse versículo de 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, fala de transformação. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. É impossível, meu querido, minha querida, alguém dizer, eu estou em Cristo, eu entreguei a minha vida a Jesus, mas continua vivendo a mesma vida de anteriormente. É impossível. Todo aquele que entrega a vida a Jesus, ele tem a sua vida transformada. Essa transformação, esse ser nova criatura, permite que a pessoa abandone vícios, pecados e maus hábitos. E isso, com certeza, trará felicidade para a vida dessa pessoa. A segunda coisa que acontece na vida de todo aquele que se rende a Jesus Cristo, além de transformação, em segundo lugar, libertação. O próprio Jesus prometeu e ele disse o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso está lá, essa passagem está lá em João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Isso significa que após ser liberto, você não será mais escravo do pecado. Você não será mais escravo do pecado. Que privilégio e que responsabilidade. Privilégio por quê? Privilégio porque você não será mais escravo do pecado. E responsabilidade indica que você não deve mais viver na prática do pecado. É o privilégio porque você não é mais escravo, mas aí esse privilégio ele traz uma responsabilidade de você viver uma vida não mais na prática do pecado. Porque anteriormente, antes de Jesus, você poderia dar a seguinte desculpa: ah, eu peco porque eu sou escravo. Mas agora com Cristo você não tem mais essa desculpa, porque você tem agora uma segunda opção. Você não é mais escravo, você é livre. Você é livre para pecar ou não pecar. Você é livre para fazer essa escolha. É por isso que eu digo que o crente, quando peca, é muito pior do que o não crente. Porque a Bíblia diz o seguinte: aquele que muito sabe, muito lhe será cobrado. Mas aquele que pouco sabe, pouco lhe será cobrado. Então, depois que você tem o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, você será muito mais cobrado por isso. Eu costumo dizer que a pessoa que não conhece a Deus, ela peca porque ela é escrava. Mas a pessoa que conhece a Deus, ela peca voluntariamente. Ela peca porque ela quer. Nada de dizer aquela frase que as pessoas tanto usam: ah, eu pequei porque a carne é fraca. Mas aí uma vez eu ouvi um pastor dizendo o seguinte: a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. Então você não tem desculpa, você não é mais escravo do pecado. Então, 3 coisas magníficas que acontecem na vida de todo aquele que se rende a Jesus: transformação, em primeiro lugar; segundo lugar, libertação; terceiro e último lugar, salvação. A palavra de Deus é clara e diz: em nenhum outro, além de Jesus, há salvação. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Em nenhum outro há salvação, só em Jesus. Está lá em Atos capítulo 4, verso 12. Então essas 3 coisas acontecem na vida de todo aquele que se rende a Jesus Cristo: transformação, libertação, salvação. E aí eu volto a perguntar para você: felicidade ou sofrimento? Qual a sua escolha? Quer ser transformado? Quer ser liberto? Quer ser salvo? Ou seja, quer ser feliz?
entrega a direção da tua vida à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Renda-se a Cristo e aceite-o como seu único e suficiente Salvador. Fazer isso não garante felicidade total aqui na terra, porque estamos sujeitos a passar por tribulações, lutas, doença, morte. Se render a Cristo não garante felicidade total nesta terra, mas garante felicidade plena no céu. Em contrapartida, para nós fecharmos a nossa mensagem de hoje, em contrapartida, por outro lado, não se render a Jesus significa passar por muitas lutas nessa terra e por sofrimento total na eternidade, no lugar separado de Deus. Um lugar que as pessoas hoje têm medo de dizer o nome, que é o inferno. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido e minha querida, que está nos assistindo ou que está nos ouvindo. O inferno não foi preparado para você. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Você pode me perguntar, por que então que o ser humano vai para lá? Porque o ser humano ele passou a vida toda ouvindo falar do Evangelho, ouvindo falar de Jesus, e mesmo assim ele optou, ele escolheu a não querer Jesus na sua vida. É por isso. Mas você não precisa ir para lá. Você tem Jesus que morreu por você na cruz do Calvário e entregou a sua vida para te dar salvação, para te dar vida eterna.